Estão vendo a minha tela? Sim. Então vamos lá. Vamos ver se agora sai a aula 10. Vamos lá. Continuidade de funções. Vamos dar continuidade à continuidade de funções aí. A aula anterior eram funções mais simples. Dessa vez nós vamos estudar funções por partes, tá? Vamos ver como é que funciona a continuidade de uma função por partes. Então vamos lá. Primeiro exemplo. Vamos lá. A nossa função... A definição da nossa função é muito importante. Parece um negócio simples, mas é ela que vai mandar em tudo que a gente vai fazer, tá? Deixa eu só conferir aqui para ver se está tudo certinho. Se dessa vez tá tudo certo. Estão me escutando bem, pessoal? Eu tô, professor. Tá bom. Eu tô também. Tá bom. Obrigado, tá, gente? Então, olha só. Vamos entender essa função. Essa função... Ela tem duas caras. Ela é da forma seno x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado em todos os pontos diferentes da origem. Então, se você pega qualquer ponto que não seja a origem, qualquer ponto do plano que não seja a origem, a imagem dele é seno x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Se você pega a origem, precisamente, exatamente a origem, a imagem dessa função, né, na origem é igual a 1. Então, note o seguinte, que a cara dessa função é igual a 1 somente na origem. Fora da origem, ela tem a cara seno, x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. A afirmação que está sendo feita aí é que ela é contínua. Então, a gente tem que mostrar que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Bem, se ela está definida na origem e está definida em qualquer ponto que não seja a origem, então ela está definida em todo o plano. Esse é o nosso domínio, esse é o domínio da nossa função. Então, ela existe tanto na origem, que é quando a imagem é exatamente igual a 1, e somente na origem eu tenho esse valor, e quando eu pego um ponto qualquer fora da origem, que eu olho então da forma seno x ao quadrado mais y ao quadrado, sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, essa é a cara da nossa função, tá? Bom, mostrar que a função é contínua, como a gente já falou, você tem que mostrar que ela é contínua em todos os pontos do domínio. Então, nós vamos começar fazendo o seguinte. Nós vamos começar pegando um ponto qualquer do domínio que não seja a origem, tá? Então, como o meu domínio é todo R2, tá aí na tela de vocês. Deixa eu ver se tem alguém querendo entrar. Só um minutinho. Não, acho que tá tudo certo. Tá todo mundo aí. Voltando aqui. Estão me ouvindo, pessoal? Eu tô, professor. Tá, então eu ainda tô aqui, tá? Sim, tá. Continuo firme e forte aqui. Então, olha só. Dado um ponto qualquer do plano do nosso domínio, eu vou pegar esse ponto diferente da origem. E a gente quer mostrar que essa função é contínua nesse ponto. Então, nós vamos usar a definição de limite. Na última aula, a gente viu que nós temos outros resultados para provar que uma função é contínua num ponto. O mais simples é a definição. Então, quando a gente tem condições de usar a definição, a gente usa a definição. E é o que a gente vai fazer aqui. Então, como é que a gente mostra que uma função é contínua no ponto AB? A gente mostra que o limite, quando xy tende a esse ponto, então o ponto AB de f de xy é igual a f de AB. É a imagem da função no ponto. Então, é isso que a gente vai mostrar aqui. Então, eu começo calculando esse limite. xy tendendo a b da f de xy. Então, vamos ver essa primeira igualdade aí, tá? Então, vamos lá. O que é calcular o limite de uma função? É estudar o comportamento da imagem dessa função nos pontos que você está calculando o limite. Então, esse xy aqui, ó, acompanha o meu mouse. Conseguem ver o meu mouse aí na tela, pessoal?
Sim. Então vamos lá. Esses pontos XY aqui que estão se aproximando desse ponto que não é a origem, dá uma olhadinha na tela aí. São pontos diferentes da origem. Esse ponto AB eu peguei aqui no primeiro quadrante, mas eu posso pegar ele em qualquer lugar do plano, exceto na origem, porque é assim que eu estou tomando ele. Quando eu pegar pontos que estejam se aproximando desse ponto, esses pontos também são diferentes de zero, da origem. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Então, olha só. Se os pontos XY que eu estou calculando esse limite são pontos diferentes da origem, olha para a lei da função e diz para mim qual dessas duas leis qual dessas duas partes você vai usar, a primeira ou a segunda? Professora, pode repetir? Vamos lá. A pergunta? Vamos lá. Eu tô calculando esse limite aqui, tá vendo? Sim. Tô calculando esse limite aqui. Vocês já concordaram comigo, né, que esse XY aqui, que é o que eu estou fazendo a análise do limite, esses pontos XY que estão se aproximando desse ponto AB, são pontos diferentes da origem. Ok? Esses pontos XY que estão aqui no meu limite são pontos diferentes da origem. Esse f de XY aqui é a imagem desses pontos. Esse f de XY aqui, esse XY que está aqui do ladinho da f, é o mesmo XY que está aqui embaixo. Então, se esses XY que estão aqui embaixo são diferentes da origem, qual é a imagem deles que você vai usar aqui no lugar da f? O de cima, o seno, né? Porque não é a origem. Exatamente. É por isso que na hora de calcular o limite, quem eu vou colocar aqui é esse pedaço, é a primeira parte, não é 1. Porque esse f de XY aqui, ele diz respeito a esse XY que está se aproximando de AB. Como esses XY que estão se aproximando de AB são diferentes da origem, a imagem deles é essa aqui pela definição. Tudo bem? Sim, é porque aquela hora eu não tinha entendido a pergunta e olhando e esse limite parece que ele vai dar 1. É isso que eu quis dizer, mas eu tinha entendido assim, por que tem que ser seno, entendeu? Mas agora eu entendi já. Ele não vai dar 1, tá? Ele não vai dar 1 aqui, tá? Vai depender do valor do ponto AB na substituição ali, tá bom? Sim. Tá? Então, o que tem que ficar claro? Por que eu estou usando esse pedaço da função e não o outro? Porque os pontos onde eu estou com esse f de XY que eu estou olhando, os meus pontos XY aqui são diferentes da origem. E a definição da função nesse caso é essa. Então é por isso que eu uso o seno. Sim. Tá? Aquele 1 é só para a origem só mesmo. Só para a origem. Então por isso que não entra na brincadeira. Porque esses pontos XY aqui, que correspondem a esse f de XY, são pontos diferentes da origem. Tá bom? É isso mesmo. Beleza? Vamos em frente, tá bom? Sim, beleza, professora. Então, olha só. Por que agora eu posso simplesmente substituir o AB, o A no X e o B no Y? Porque é o seguinte, esse limite aqui, o único problema que eu tenho nele é o denominador da zero. Para esse denominador da zero, eu teria que pegar X e Y igual a zero. Ou seja, A e B igual a zero. Mas eu não estou pegando A e B igual a zero. Porque se eu pegasse A e B igual a zero, eu estaria pegando A e B igual a origem. E eu não estou. Olha quem é que eu peguei lá. O AB, eu já descartei a origem dessa brincadeira. A origem eu vou pensar nela depois. Então, como esse ponto AB não é 0, 0, é um ponto qualquer que não é 0, 0, pode ser 0 e 1, pode ser 1 e 0, pode ser menos 1 e 0, pode ser 1 milhão e 0, pode, ele só não pode ser 0, 0. Então, como ele não é 0, 0,
a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado nunca vai dar zero. Então, por isso que é só substituir. Então, o cálculo desse limite aqui, pela condição que eu impus para esse ponto AB, é só substituir. Então, quando eu substituo, a resposta desse limite dá exatamente a imagem da função no ponto AB. Por que, Cris? Porque esse ponto AB que a gente pegou, ele não é a origem. Então, quando eu pego um ponto que não é a origem, qual é a função? Qual é a lei que você vai usar? A primeira parte ou a segunda? A primeira. Então, se o ponto AB não é a origem, a imagem f de AB é o seno de A ao quadrado mais B ao quadrado sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Exatamente o que a gente encontrou aqui. Foi ou não foi? Sim, foi. Então, o que a gente provou? Que o limite quando xy tende a AB de f de xy é igual a f de AB. Essa é a própria definição de continuidade. Então, com isso, a gente prova que essa função é contínua no ponto AB. Que ponto AB é esse? É um ponto qualquer do plano que não é a origem. Então, a gente mostrou que essa função ela é contínua em todos os pontos fora da origem. Foi o que a gente acabou de provar. O que falta verificar para ver que ela é contínua? Qual é a definição de função contínua? É uma função que é contínua em todos os pontos do seu domínio. Bom, o domínio dessa função aqui é todo o meu plano. Todo o meu plano e a origem, incluindo a origem. A gente acabou de mostrar que essa função ela é contínua nos pontos diferentes da origem. A gente vai mostrar agora que ela é contínua na origem para fechar a ideia, a análise aqui. Tudo bem? Sim, tudo bem. Então, vamos lá. Então, agora eu vou fazer o seguinte. Vamos mostrar que essa função é contínua na origem. Então, se eu quero mostrar que essa função é contínua na origem, o meu ponto AB agora, para fazer o cálculo, é a própria origem. Então, é isso que eu estou fazendo aí. Então, a gente tem que mostrar que o limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy é igual a f de 0, 0. Essa é a definição de função contínua na origem. Então, vamos lá. Limite quando xy tende a 0, 0 de f de xy. Vamos olhar aqui, ó. Agora, observa aí na minha tela, eu não estou calculando o limite num ponto diferente da origem, num ponto AB diferente da origem. Eu estou calculando o limite na origem. Então, os pontos agora, antes, os pontos xy, eles se aproximavam desse ponto AB diferente da origem. Agora, os pontos do meu limite, que eu estou calculando o limite, os pontos se aproximam da origem. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Esses pontos que estão se aproximando da origem são diferentes de zero, concorda? Sim. Então, quando você tem pontos diferentes de zero, qual é a imagem dessa função que a gente está estudando nesses pontos? 1 ou seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado? Se é diferente de zero, é o de cima, é o seno. É o seno, exatamente. Então, né? O que acontece? Eu vou usar seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado, porque esses pontos da forma xy que estão se aproximando da minha origem são pontos diferentes da origem, certo? São pontos nas redondezas aí da origem. Então, pela lei da minha função, né? Esses pontos, as imagens deles, seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, é por isso que eu uso seno, essa primeira parte da função aqui. Bom, aí agora é calcular o limite. Limite quando xy tende a 0, 0, do seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós já vimos, né, numa aula anterior, que isso aqui dá... A gente usa o teorema fundamental, né? Limite fundamental trigonométrico. Isso é exatamente igual a 1, né? X e y tendendo a 0, 0, você teria um seno de A sobre A, né? E esse A estaria indo para 0 quando xy está indo a 0, 0. Então, esse é o limite fundamental. Isso é exatamente igual a 1, tá? Bom, só que 1 também é a imagem da minha função na origem. Na verdade, é o único ponto, né, em que a imagem da minha função é igual a 1, é na origem. Então, o que a gente acabou de mostrar aí? Que o limite quando xy tende a 0, 0 da minha função f de xy é igual a f de 0, 0.
Então, a gente acabou de mostrar que essa função é contínua também na origem, né? Então, está escrito aí, lembre-se que já calculamos este limite, já fizemos ele em aulas passadas, né? Em uma aula passada. Então, o que acontece? Nós provamos que a nossa função ela é contínua em qualquer ponto diferente da origem, e agora mostramos que a nossa função é contínua na origem. Então, nós cobrimos todo o domínio da minha função, né? Então, a minha função é contínua em todos os pontos do seu domínio. Isso significa que a minha função é contínua por definição. Bom, em termos, né, o gráfico da minha função, olha que coisa linda. Nós já vimos a função seno de x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Nós já vimos, já trabalhamos com essa função. E só lembrando, né, ela tinha um buraquinho aberto aqui, ó, no 1. Porque quando você estava na origem, essa função ela não existe, né? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado no denominador não permite isso. Mas nesse nosso caso, o que a gente faz? A função que a gente está estudando agora não é simplesmente a função seno x ao quadrado mais y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Ele é ser um pedaço da função. O outro pedaço, que é o problema onde a gente tinha aquele furo na altura 1, a gente coloca como sendo 1 na origem. Então, é por isso que agora a gente observa que o gráfico da minha função ele é bonitinho. Ele é uma superfície contínua, sem furo, sem salto. O furo, né, o buraquinho aí que a gente teria na altura 1 aí, ele é preenchido porque a gente botou como sendo 1 na nossa função por partes. Na definição, como a gente fez a função por partes. Tá? Então, tá aí o gráfico da minha função contínua em todos os pontos, inclusive na origem. Tá? O gráfico bonitinho se comporta direitinho aí. Tá? Exemplo 2, estão vendo aí? Sim, estou vendo. Então, olha só essa função. Essa função, ela é da forma x ao quadrado mais y ao quadrado, quando x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 4. Então, você pega um ponto xy do plano. Se esse ponto xy satisfaz x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 4, a imagem dele por essa função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Se esse ponto satisfaz x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 4, a imagem dele é 0. Essa é a nossa função agora. E a afirmação aqui é que ela não é contínua. Tá claro, pessoal? A definição dessa função? Sim. Então, vamos olhar de mais perto, vamos olhar um pouquinho mais de perto. O domínio dessa função são todos os pontos do plano. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 é o nosso círculo de raio 2. Esse vermelhinho que vocês estão vendo aí. Sobre a fronteira, x ao quadrado mais y ao quadrado é exatamente igual a 4. Que é o 2 ao quadrado, por isso que é o raio aqui é 2. Tá? Dentro do meu círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4. E fora do meu círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que 4. Então, o que quer dizer isso? Quer dizer, isso aqui é tudo no domínio da minha função, no plano. Quer dizer o seguinte, quando eu pego um ponto que está dentro desse círculo, acompanha a minha tela aí. Quando eu pego um ponto que está dentro desse círculo, um ponto xy aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4. Então, a imagem dele vai ser, ó, olha pela lei da função aí, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Quando eu pego um ponto sobre a fronteira desse círculo, exatamente nessa linha vermelha que vocês estão vendo, um ponto xy sobre essa fronteira, x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 4. Então, a imagem pela função é x ao quadrado mais y ao quadrado. Olha a lei dela aí. Por sua vez, quando eu pego um ponto aqui fora desse círculo, um ponto da forma xy,
x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que 4. Então, a imagem da função para esses pontos é 0. Então, é assim que a nossa função se comporta. Foi ou não foi? Sim, foi, professora. Então, vamos em frente, tá? Ela não é contínua. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos olhar os pontos aí, os pontos dentro do círculo, os pontos na fronteira do círculo e os pontos fora do círculo para ver onde é que a gente acha o problema. O que eu estou mostrando aí para vocês? O que a função está dizendo. Olha, presta atenção. Quando eu pego pontos, o que eu estava falando? Quando eu pego pontos que estão fora do círculo, ou seja, de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que 4, as imagens desses pontos são iguais a 0. Então, a imagem de todo mundo que está fora do círculo é 0, ou seja, tem altura 0. Dá uma olhada na minha imagem aí, no meu slide. Estão vendo aí? Sim. Esse plano que vocês estão vendo aqui, onde eu estou passando o meu mouse, são as imagens dos pontos que estão fora do círculo. As imagens dos pontos que estão fora do círculo são 0. São todas iguais a 0. Então, é por isso que eu tenho esse plano aí, exatamente sobre o plano XY, no meu espaço aí para fazer a superfície. O que acontece quando eu pego algum ponto que está dentro do meu círculo ou na fronteira? A imagem desse ponto é a primeira coordenada dele é o quadrado, mais a segunda coordenada dele é o quadrado. Por isso que quando eu pego algum ponto que está dentro do meu círculo aqui, ó, dentro do círculo ou na fronteira, as imagens correspondentes, as alturas a que você vai associar eles, é exatamente a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda ao quadrado. Por isso que ficam esses círculos aí que vocês estão vendo. Essa é a superfície que você cria. Foi ou não foi, pessoal? Sim, professora, foi. Tá bom. Então, fala para mim, onde é que está acontecendo a descontinuidade dessa função? Em que momento você tem a descontinuidade? Se eu pegar, você observa que nesse plano aqui, ó, a função é contínua, né? Que a superfície é contínua, correto? Sim, acho que sim. Nesse pedaço essa superfície agora que você tem aqui, paraboloide, né? Que você tem aqui, a função também é contínua. A superfície aqui é contínua, correto? Onde é que ocorre? Por quê? Não tem salto? Não tem. Onde é que ocorre o salto dela? Exatamente na borda, não é isso? O salto dessa função, do gráfico, ele ocorre exatamente na borda, porque fora da borda é contínuo. Olha aqui, ó. Olha aqui, é contínuo. Dentro do círculo é contínuo. Olha a superfície aqui. Agora dá uma olhadinha na borda aqui. A borda aqui, o que acontece? Nessa borda aqui é exatamente onde você tem o problema da descontinuidade. Porque nessa borda aqui, você vai ter, de um lado, os pontos do plano aqui, que estão fora do círculo, e do outro você tem os pontos que estão dentro do círculo. Aí a altura cai, vai lá para cima, ó. Então o problema, se você pegar qualquer ponto dentro do círculo, você tem a continuidade porque tá aqui, ó, tá bonitinho aqui, ó. A sua superfície. Onde é que a sua superfície se quebra? Onde é que a superfície te dá um salto? É exatamente na borda daqui, ó. Se você pegasse esse plano aqui, levantasse ele, vê se fica mais claro para você enxergar. Se você pegasse esse plano aqui, ó, e levantasse ele até essa altura 4 aqui, ó, que a altura aqui, a superfície para aqui, tá?
No máximo 4 aqui. Por quê? Porque x ao quadrado mais y ao quadrado, ó, quando você tiver menor que 4, você está dentro da superfície. Menor que 4, deixa eu voltar aqui, você está aqui nessa superfície. Maior que 4, você está aqui. Igual a 4 é o máximo que você atinge, que seria exatamente na fronteira do seu círculo. O que acontece na fronteira do seu círculo? Me acompanha aqui, ó. Se você começa com pontos interiores do círculo e vai aplicando a função, você vai criando essa superfície aqui, tá me acompanhando? Você está criando essa superfície aqui, certo? Sim. Os pontos que estão dentro do círculo, você vai colocando as imagens, você está criando essa superfície aqui. O que acontece quando você chega na fronteira? Na fronteira, você tem exatamente igual a 4. Que é exatamente a altura da fronteira é exatamente essa borda que você está vendo aqui em cima. O que acontece quando você pega pontos, quando você avança além da fronteira? Você cai com todo mundo, o seu plano vem cá para baixo. Então é na fronteira que está acontecendo o problema da sua descontinuidade. Esse pessoal todo vai lá para o chão a partir da fronteira. Se esse plano que está aqui no chão, eu subisse com ele lá na altura 4, ó, a minha superfície seria contínua. Eu não teria esse buraco aí que vocês estão vendo. Mas o que acontece? Quando eu chego na fronteira, eu desço com todo mundo para a altura 0. Então, onde é que está o problema da descontinuidade dessa função? Exatamente nos pontos, a gente vai ver isso, como é que a gente prova isso. Eu só estou falando para vocês a ideia geométrica da continuidade aqui, tá? Na borda aqui, ó, essa borda, o problema todo acontece nessa borda aqui, que é quando você joga todo mundo lá para a altura 0. Tudo bem, pessoal? Sim, professor, porque se você pegar um ponto exatamente ali, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4, e fizer a bolinha em volta, vai ter ponto que vai ser próximo do 4 e vai ter ponto que vai ser 0. Exatamente. Exatamente. É exatamente isso. Você viu que o problema aconteceu exatamente nesse ponto. Se você pegar um ponto que está fora, aqui, ó, se você pega um ponto que está fora do círculo, ao redor dele só tem pontos fora do círculo, certo? Então, se ao redor dele só tem pontos fora do círculo, todo mundo ao redor dele, inclusive ele, tem altura 0. Então, tá nesse plano bonitinho aqui. Se você pega pontos dentro do círculo, qualquer ponto ao redor dele, dentro do círculo, a altura é exatamente o círculo. Então, quando você pega pontos dentro do círculo, as alturas funcionam bonitinho. Tá todo mundo se comportando direitinho. Agora, quando você pega um ponto na fronteira, você tem gente dos dois lados. Você tem gente, se você pegar um ponto na fronteira, se você pegar pontos próximo dele fora do círculo, as alturas são 0, são iguais a 0. Se você pegar pontos próximos dele dentro do círculo, as alturas já são iguais a 4, se aproximam do 4 lá em cima. Tá bom? Então, o problema da descontinuidade ocorre na fronteira. Vamos mostrar isso, tá? Podemos seguir? Sim, professora, podemos. Então, olha só. Deixa eu só verificar aqui se está tudo certinho. Então, olha só. Nós vamos começar olhando pontos, ó. Vamos pegar um ponto do plano, de tal forma que A ao quadrado mais B ao quadrado é menor que 4. Então, eu estou pegando esse ponto dentro do meu círculo. Vê aí. Esse meu ponto AB que eu estou pegando, ele está dentro do círculo. Então, eu quero provar a continuidade nesse ponto. Tá? Então, a gente vai calcular o limite quando xy tende a B de f de xy. E a gente tem que mostrar que isso é f de AB para mostrar que vale a continuidade. Então, me acompanha aqui, ó. Se eu peguei um ponto dentro do círculo e eu quero os pontos próximos dele, esses pontos estão dentro do círculo, concorda?
Sim. Esses pontos XY que estão se aproximando de AB estão dentro do círculo. Mesmo que você pegasse esse ponto AB muito pertinho da fronteira, mas não na fronteira, se você coloca um zoom ali, você ainda tem pontos se aproximando dele dentro do círculo. Correto? Então, esses pontos XY aqui, que eu estou usando no meu limite, são pontos que estão dentro do círculo também. Por isso que eu uso aqui, ó. Por isso que eu coloco para você ver aqui, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado menor que 4. São pontos que satisfazem isso porque também estão dentro do círculo, tudo bem? Sim, tudo bem. E a imagem que eu estou colocando nesse limite é a imagem desses pontos. Se esses pontos estão dentro do círculo, eu vou olhar lá. São pontos que estão dentro do círculo. Qual dessas duas definições você vai usar? X ao quadrado mais y ao quadrado ou zero? A de cima, x ao quadrado mais y ao quadrado. Exatamente, porque como eles estão dentro do círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4. Então se encaixa nessa condição aqui. Então é por isso que para calcular esse limite, eu não vou usar zero aqui. Eu vou usar x ao quadrado mais y ao quadrado. Tudo bem? Sim, tudo bem. Porque esses pontos que eu estou lidando, os pontos com os quais eu estou calculando esse limite, são pontos dentro do círculo. São pontos dentro do círculo, então são pontos de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor que 4. E nesses pontos a imagem é x ao quadrado mais y ao quadrado. Bom, então agora para calcular esse limite é só substituir. Eu tenho função polinomial. Nós já vimos isso na aula passada. Então a gente substitui, no lugar de x bota a, no lugar de y bota b. Então, a resposta desse limite deu a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas esse ponto AB que eu estou trabalhando desde o princípio é um ponto interno ao círculo, porque a ao quadrado mais b ao quadrado é menor que 4. Então, se esse ponto é um ponto interno ao círculo, a imagem dele pela minha função é a primeira coordenada dele mais a segunda coordenada dele. A primeira coordenada dele é ao quadrado, mais a segunda coordenada dele é ao quadrado. Por isso que essa última igualdade aqui é verificada. Isso é igual a f de AB. Esse AB está dentro do círculo. Foi ou não foi? Sim ou não? Sim, professora, foi. Então, eu mostrei que a função é contínua em todos os pontos dentro do círculo, ok? Então, dentro do círculo, todos você tem a continuidade. Tudo bem? Sim, tudo bem. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos pular a fronteira. Depois a gente volta para a fronteira. Vamos olhar os pontos que estão fora do círculo. Então, vou pegar um ponto qualquer que está fora do círculo. Então, olha lá onde é que ele está. Está lá longe. Ó. E vou calcular o limite quando o XY tende a AB desse ponto. Bom, se eu quero pontos que se aproximam desse ponto, se eu quero pontos da forma XY que se aproximam desse ponto AB, esses pontos XY também tem que estar fora do círculo, certo? Porque eu já peguei o AB fora do círculo, correto? Sim, correto. Bom, então se esses pontos da forma XY que estão se aproximando de AB são pontos fora do círculo, e eu calculo o limite pegando a imagem desses pontos, qual é a lei que você vai usar nesse limite? É zero. É zero, porque eu estou pegando eles fora do círculo. Se eles estão fora do círculo, círculo não, quem dera, né, que fosse um círculo, né, ele foi em círculo. Fora do círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado é maior que 4. Então, quando você calcular esse limite, você vai usar zero. Como é uma constante, o limite de uma constante é a própria constante. Agora, esse ponto AB que você pegou desde o início, esse ponto AB, ele é um ponto fora do círculo. Então, a imagem dele, pela definição da função, é igual a zero. Então, o limite que você calculou deu exatamente a imagem da função nesse ponto AB, que é a definição de continuidade. Então, a gente, com essa igualdade aí, a gente provou que a função é contínua em todos os pontos que estão fora do círculo. Ou seja, pontos
tais que a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado é maior que 4. Sim ou não? Sim. Tá? Agora a gente vai olhar para quem? Para os pontos que estão exatamente sobre o círculo, certo? Vamos lá? Vamos. Então, olha só. Quando a gente pegava um ponto dentro do círculo, os pontos que se aproximavam dele estavam dentro do círculo. Quando a gente pegava um ponto fora do círculo, todos os pontos que se aproximavam dele estavam fora do círculo. Agora, nós vamos pegar um ponto da fronteira do círculo e vamos calcular o limite dos pontos que se aproximam dele. Bom, como eu estou pegando esse ponto na fronteira do círculo, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Ele satisfaz essa igualdade, o ponto AB dentro em cima da minha fronteira. Tá bom? Agora é o seguinte. Eu preciso calcular o limite dos pontos que se aproximam de AB. Então, a primeira coisa que eu vou fazer... Tudo bem até aí, pessoal? Sim, tudo bem, professora. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou olhar essa aproximação através de pontos que estão dentro do círculo ou na fronteira. Eu vou quebrar isso, eu vou dividir em duas aproximações. Por quê, Cris? Porque a minha função... Por que eu tenho que fazer isso, Cris? Porque a minha função, ela é diferente para quem está dentro do círculo e para quem está fora. Para quem está dentro do círculo ou na fronteira, ela tem uma cara. Para quem está fora do círculo, ela tem outra cara. Então, eu tenho que estudar essas coisas separadas porque a minha função é diferente. Não é a mesma função. Se fosse a mesma função, a gente calculava o limite normal, mas é uma função por partes. E essa quebra aconteceu na fronteira. Então, primeiro eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar a aproximação dos pontos que estão dentro do círculo, no máximo na fronteira. Olha aí minha tela. Então, eu vou calcular o limite quando xy tende àquele ponto AB, mas eu vou pensar nesses pontos, vou me concentrar agora nos pontos que estão dentro do círculo ou na fronteira. Então, são pontos que, da forma x de tal forma que x ao quadrado mais y ao quadrado é menor ou igual que 4. Foi ou não foi? Sim ou não, pessoal? Sim, professora. Então, se esses pontos são pontos de dentro do círculo, no máximo na fronteira, e eu estou calculando esse limite, e essas imagens f de xy são as imagens desse ponto, qual é a imagem que eu vou usar aqui? A de cima ou a de baixo aí que você está vendo? A de cima. A de cima, porque a galera está dentro do círculo, no máximo na fronteira. E quando você tem um ponto dentro do círculo, no máximo na fronteira, a imagem desse ponto é a primeira coordenada dele mais a segunda coordenada dele ao quadrado. A primeira coordenada dele é o quadrado, mais a segunda coordenada dele é o quadrado. Então, por isso que quando eu vou calcular esse limite aqui, ó... Perdão, aqui. Quando eu vou calcular esse limite aqui, a imagem que eu vou usar aqui é x ao quadrado mais y ao quadrado para calcular o limite. Tudo bem? Sim. Bom, novamente nós temos uma função polinomial, é só substituir. Então, esse limite deu a ao quadrado mais b ao quadrado. Mas esse a ao quadrado mais b ao quadrado é menor que 4, porque eu peguei esse ponto dentro do meu círculo. Certo? Sim ou não? Sim, professora. Deixa eu voltar aqui.
Perdão, eu estava fazendo o limite anterior. A gente está na fronteira. Aqui, ó. Eu vou só substituir. Isso aqui tudo bem, tá tudo certo. Ah, desculpa aí, tá? Que fiquei falando do slide anterior. Aqui a gente está na fronteira. X ao quadrado mais y ao quadrado. Porque você está com um ponto na fronteira, tá? Então, no máximo, dentro da fronteira, dentro do círculo no máximo na fronteira. Por isso que você usa essa lei. Você só substitui porque é uma função polinomial. Agora, por que isso dá igual a 4? Porque, como eu substituí, deu a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que como eu peguei esse ponto AB na fronteira, se ele está exatamente na fronteira, a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Então, esse limite que a gente acabou de calcular, pensando em pontos que se aproximam do meu ponto AB, que estão dentro do círculo máximo da fronteira, esse limite se aproximando de AB dá 4. Tudo bem? Sim. Ficou claro agora? Sim, professor. Seria um ponto muito próximo a 4, né? Não, na verdade, esse A ao quadrado mais B ao quadrado é esse ponto aqui, ó. Seria no limite mesmo. Seria igual a 4 aqui mesmo. Seria igual a 4 mesmo. Esses pontos aqui, esses pontos XY que estão se aproximando desse ponto AB, são pontos que ou estão dentro do círculo ou estão na fronteira. Ok? Por isso que eu uso essa lei aqui. Porque a lei da minha função, quando eu pego pontos dentro do círculo ou na fronteira, é essa aqui. Quando você substitui, que você pode substituir sem problema aqui, porque você não tem perigo de denominador, nada aqui, a resposta do limite dá a ao quadrado mais b ao quadrado. Só que esse a ao quadrado mais b ao quadrado é desse ponto aqui, ó, que você fixou. Esse ponto que você fixou aqui, ele está sobre a fronteira. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado é exatamente igual a 4. Está aqui. Então, esse limite deu 4. Ok? Ok. Agora, a gente vai pegar esse mesmo ponto aqui, ó. Nós vamos continuar com esse mesmo ponto aqui da fronteira, só que agora nós vamos nos aproximar dele por pontos que estão fora do círculo, ok? Mas o ponto AB, ele continua sendo o mesmo, um ponto da fronteira. O que a gente fez? A gente viu que quando eu pego um ponto da fronteira e me aproximo dele por dentro do círculo ou pela fronteira, o limite dá 4. Agora, a gente vai ver qual o valor do limite quando eu me aproximo desse mesmo ponto por pontos da forma XY que estão fora do círculo. Então, vamos lá. Então, eu estou olhando por outro lado. Esse ponto AB continua sendo o mesmo ponto. Só que agora eu vou me aproximar dele por pontos que estão fora do círculo. Por isso que esses pontos obedecem x ao quadrado mais y ao quadrado maior que 4. Sim ou não? Sim. Agora, essa imagem que está aqui corresponde a esses pontos que estão fora do círculo. Que eu estou pegando eles fora do círculo. Então, por isso que a imagem que eu vou usar aqui é 0. Porque a minha função, vamos voltar lá para a definição dela. A minha função, quando eu pego pontos fora do círculo, a imagem desses pontos é 0. E são exatamente esses pontos que eu estou lidando agora. Foi ou não foi? Por isso que aqui é 0, por isso que aqui é 0. Então, esse limite aqui deu quanto? Deu 0. Bom, o que a gente acabou de fazer? Para um mesmo ponto, você conseguiu duas direções diferentes, dando limites diferentes. Então, esse limite não existe nesse ponto. O que a gente fez? Para esse mesmo ponto AB, esse ponto está sempre na fronteira, eu fixei ele. O que a gente viu? A gente viu que quando a gente se aproxima dele por dentro do círculo ou na fronteira, o limite dá 4. Quando a gente se aproxima desse ponto por fora do círculo, esse limite dá 0. Então, o limite nesse ponto, ele não existe. Porque você conseguiu exibir duas direções diferentes com limites diferentes. Pela definição de limite, isso não existe.
Lembra dos laterais? Quando a gente está trabalhando com funções de uma variável só, você tem duas direções só, lateral esquerda e lateral direita. Quando você está trabalhando no plano, você tem infinitas direções. Todas essas direções têm que dar o mesmo valor quando você calcula o limite. Se você consegue exibir duas direções de tal forma que uma você tem um valor para o limite no ponto e outra você tem outro valor diferente, o limite não existe. Então foi exatamente isso que a gente fez aqui. A gente pegou duas direções, essas duas direções em particular, nesse caso, cobrem todas as direções, porque quando você pega um ponto na fronteira, você tem duas situações. Ou você se aproxima dele por pontos que estão fora do círculo, ou você se aproxima dele por pontos que estão dentro do círculo ou na fronteira. Você cobriu todas as direções. Nesse caso particular aconteceu isso. Mas num caso geral, basta que você pegue duas direções específicas. Você não precisa cobrir todas. Basta que você pegue duas direções específicas e mostre que o limite dá diferente. Aí o limite não existe. Então, esse limite que a gente calculou aí, não existe o limite dessa função quando o xy se aproxima do ponto AB. Por quê? Porque de um lado você consegue o limite igual a 4, do outro você consegue o limite igual a 0. E é como se você tivesse laterais diferentes. Falando de modo grosseiro, é claro. Mas o limite não existe. Se o limite da função não existe no ponto, ela não pode ser contínua nesse ponto. Porque lembra, para você mostrar que a função é contínua no ponto, o limite tem que existir, a imagem da função no ponto tem que existir, e essas duas coisas têm que ser iguais. Se o limite não existe no ponto, a imagem existe, né? A imagem a gente sabe que existe. A imagem na fronteira dá 4. Mas o limite não existe, porque numa direção você tem o limite dando 4, na outra direção você tem o limite dando 0. Então, como o limite não existe, a função não pode ser contínua nesse ponto. Como esse ponto é um ponto qualquer da fronteira, a gente mostrou que a função não é contínua em todos esses pontos da fronteira, não somente num. A gente pegou um genérico qualquer. Foi ou não foi? Tem alguém ainda aí? Sim, foi. Tô aqui, professor. Tudo bem? Ficou claro por que esse limite não existe? Sim, ficou. A gente pegou duas direções completamente diferentes, né? E a gente mostrou que o limite... Essas duas direções, em particular, cobrem todas as direções. Nem sempre a gente consegue isso, mas aqui é possível, nesse caso específico dessa função. Então, essa função ela não é contínua. Onde é que ela, exatamente como a gente estava observando. Vamos voltar para o gráfico dela aí. Onde é que está o problema dela? Exatamente na fronteira. Quando você pega pontos que estão fora do círculo, a continuidade é bonitinha. Quando você pega pontos que estão dentro do círculo, olha que coisa linda a superfície. Agora, quando você pega pontos que estão na fronteira, é exatamente onde está ocorrendo o problema. Como é que eu faço? Eu comentei isso. Como é que eu faço para tornar essa superfície contínua? Lógico que não tem uma forma só, mas qual seria a forma mais fácil aí? Eu acho que eu iria colocar quando x ao quadrado mais y ao quadrado for maior do que 4, igual a 4. Exatamente. Por quê? Porque o que você está fazendo geometricamente quando você faz isso? Esse plano que está no chão aí, ó, ele vai lá para cima e encaixa direitinho nessa borda aqui. É exatamente isso que a gente vai fazer. Olha o exemplo 3 aqui. Olha o exemplo 3. É isso que a gente vai fazer. E ela vai ficar contínua. Todas as contas vão ser iguais. Só na fronteira que vai mudar. Dá uma olhadinha. A diferença dessa função que você está vendo aí
para a função do exemplo 2 é esse número aqui, ó. Tá vendo na tela aí? Consegue enxergar meu mouse aí? É assim. No exemplo 2, no lugar desse 4 aqui era 0. Aí deu aquela confusão. Por que aquela confusão, Cris? Porque quando você chegou na fronteira, quando você passou da fronteira, você botou 0 para todo mundo. Todo mundo teve altura 0. Aí deu aquele... Puf, todo mundo caiu. E aqui ficou aquele plano distante da minha superfície, que estava lá no 4. Só que agora eu estou botando a altura 4. Exatamente como você falou. Bom, o domínio continua sendo todo plano. Tudo bem, pessoal? Sim. O problema da descontinuidade, aí, ó, que a gente estava começando, mas a função pode ser definida e não ser contínua num ponto, aí, ó, esse exemplo que a gente acabou de ver, isso acontece não só num ponto, como em um monte, né? A função, essa função aqui, ela existe em toda a fronteira. Mas ela não é contínua nessa infinidade de pontos da fronteira. Por causa desse problema da altura 0. Então a gente diz que essa função não é contínua. Exatamente, essa função não é contínua. Por quê? Porque eu exibi, se você consegue exibir um ponto do domínio dela onde ela não é contínua, você já diz que ela não é contínua. Um ponto. Entendi. Mas nesse caso particular do exemplo 2, nós exibimos infinitos, né? Todos os pontos que estão na fronteira. A gente pegou a gente pegou um ponto qualquer representando qualquer cara da fronteira e mostramos que ela não era contínua, certo? Certo. Então a gente mostrou que ela não tem só um ponto do domínio onde ela não é contínua. A gente mostrou que ela tem infinitos pontos do domínio onde ela não é contínua. São os pontos todos da fronteira do círculo. Tá bom? Então ela não é contínua. Por quê? Porque ela não é contínua em pontos do seu domínio. Nesse caso, infinitos. Tá? Agora, o que vai acontecer no exemplo 3? A gente vai resolver esse problema. No exemplo 3, onde era 0, a gente vai botar 4, que é exatamente o que você estava falando. O que vai acontecer? Ó, o domínio continua sendo plano. Tem a galera de fora do círculo, a galera de dentro, fronteira. Olha aí, ó. O que vai acontecer? Por que isso aconteceu, Cris? Porque, olha só, a definição da função. Quando você está dentro do círculo ou na fronteira, a imagem é x² mais y² do seu ponto xy. Quando você passa da fronteira, você joga todo mundo com a altura 4. Então não tem mais aquele caimento da altura 0. Quem é a altura? Qual é a altura? Qual é a imagem da galera que está na fronteira? A fronteira é 4. É 4, né? Porque quando você está na fronteira, o raio é 2, né? Então x² mais y² é igual a 4. Então a altura de todo mundo que está na fronteira é 4. E a altura de todo mundo que está fora do círculo é 4. Por isso que teve essa junção aqui, ó. Por isso que juntou, olha aqui a altura 4 aqui, ó. Então aquele problema do 0 de jogar todo mundo lá no chão, no chão que eu digo no plano XY, né? Isso não ocorre mais. Então, o que acontece? A nossa conta aqui, eu deixei tudo bonitinho no PDF para depois vocês olharem, mas não mudou nada. A única coisa, para a galera que está dentro do círculo e para a galera que está fora do círculo, as contas são exatamente as mesmas. A gente não mexeu em nada. Vocês podem até depois olhar com cuidado aí, qualquer coisa me fala, mas é a mesma coisa, tá? Aí, ó, aí eu fiz a conta pra galera que tá dentro do círculo. Tanto é que eu usei as mesmas imagens dos meus slides só pra você... Só pra te ajudar na hora de você estudar. Mas é a mesma coisa. Os pontos que estão dentro do círculo, mesma coisa. Os pontos que estão fora do círculo, a mesma coisa. A função continua sendo contínua. Por quê? Porque eu não mexi em nada aí. Eu só mexi na fronteira. Então...
Olha agora, vamos lá para a fronteira. Tudo bem, pessoal? Podemos ir para a fronteira? Sim. Então, olha só. Vamos lá para a fronteira. Vou pegar um ponto lá que está na fronteira. Então, a primeira coordenada dele é o quadrado, mais a segunda é o quadrado, dá 4. Tá aqui, ó. Agora eu vou me aproximar desse ponto por pontos que estão dentro do círculo, no máximo na fronteira. Então, aqui, ó. Vou calcular o limite quando o xy tende ao ponto AB da minha função. Esses pontos dentro, no máximo, na fronteira. Então, é por isso que no lugar de f de xy, eu vou usar x ao quadrado mais y ao quadrado. Porque essa continua sendo a definição da minha função, aqui, para pontos que estão dentro, no máximo, na fronteira. Aqui, ó, não mudei esse pedaço da definição. Então, por isso que ali é x ao quadrado mais y ao quadrado, na minha conta. É só substituir, porque, né, função polinomial, a ao quadrado mais b ao quadrado é a resposta. Só que esse ponto que eu peguei está na fronteira, então a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Então, esse limite aqui, olhando para todos os pontos que se aproximam do meu ponto AB por dentro do círculo ou pela fronteira, esse limite dá 4. Tá bom? Sim. Agora vamos olhar para os pontos que se aproximam do meu ponto AB por fora do círculo. Aqui que vai ter a diferença, ó. Olha só. Eu estou me aproximando do ponto AB por pontos que estão fora do círculo. Então, são pontos que a primeira coordenada ao quadrado mais a segunda coordenada ao quadrado dá maior que 4. Então, qual é a imagem desses pontos agora? Na nova definição da minha função. Qual é a imagem deles agora? Agora é 4. Agora é 4. Então, no lugar de f de xy, como eu estou pegando pontos fora do círculo, é 4. Então, esse limite aqui deu 4. Caramba, Cris! Então, agora o limite existe. Sim, por quê? Você cobriu todas as direções. Porque, olha, me acompanha aqui. Aqui, o ponto AB é esse cara aqui. É um ponto da fronteira. Tá rebelde o meu computador hoje. Ele tá, vocês já viram, né? Que ele tá andando sozinho aqui. Tá uns negócios esquisitos aqui. Então, olha só. Se eu me aproximo desse ponto AB na fronteira por qualquer ponto, eu posso pensar em qualquer direção aqui dentro do círculo ou na fronteira. O limite deu 4. Então, o que a gente fez? A gente cobriu todas as direções e o limite deu sempre 4. Então, dá uma olhadinha aí. Então, independente da direção, se você pega qualquer direção que venha por fora do círculo ou por dentro do círculo, o limite deu 4. Então, o nosso limite existe. Então, o limite quando o xy tende a AB da f de xy é igual a 4. Pela definição de limite, né? Bom, esse ponto AB, a gente está pegando ele na fronteira, então, qual é a imagem dele? Como ele está na fronteira, só vendo aí a definição, né? A imagem dele é 4. Se ele está na fronteira, né? A ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 4. Então, qual é a conclusão? Exatamente a definição de continuidade. O limite quando xy tende a b de f de xy é igual a 4, que é igual a f de AB. Então, para qualquer ponto que está na fronteira. Então, a nossa função agora ela é contínua nos pontos da fronteira e, portanto, ela é contínua, né? A gente já tem a continuidade dela para os pontos dentro do círculo, para os pontos fora do círculo. E agora, levantando, né, essa altura para os pontos que estão fora do círculo, né? A partir da fronteira ali, a gente tinha altura 0, agora a gente deu altura 4 para todo mundo. A gente consegue a continuidade bonitinha da nossa função. O problema aí foi resolvido, né? Então, é exatamente aí a superfície, dá uma olhadinha de novo nela aí, né? Não tem mais aquele furo, né? Aquele buraco que tinha no plano XY ali, né? Deixa eu mostrar só para vocês compararem aí a diferença das duas.
né? Olha como é que ela era antes, né? Quando você colocava altura zero para todo mundo que estava fora do círculo, ia todo mundo pro chão, né? Caía todo mundo. Então ficava esse buraco. O buraco que eu tô falando é esse que eu tô mostrando aí, ó. Tá? Isso aí caracterizava a descontinuidade, porque você subia bonitinho, ó. Quando você chegava na fronteira, você caía com todo mundo. E isso já agora não acontece. A gente subiu com esse plano lá na altura 4. Então agora, né? A nossa superfície, olha aí, ela é bonitinha, contínua, sem salto, sem furo, sem nada. Tá? Então o problema da fronteira foi resolvido. Tá? Continuidade para os pontos que estão dentro do círculo, continuidade para os pontos que estão na fronteira e continuidade para os pontos que estão fora da fronteira, né? Fora do círculo. Certo? Então assim a gente mostra que a nossa função agora ela é contínua. Porque ela é contínua em todos os pontos do seu domínio. Tá bom, pessoal? Então eu espero que tenha ficado claro aí a ideia, tá? Eu quis fazer esses dois exemplos aí para mostrar, né? Onde é que está o problema onde é que estava exatamente o problema da descontinuidade. Eu espero que isso ajude vocês a entender melhor esse conceito aí, né? Quando a gente está diante de funções por parte. Tá legal? Qualquer coisa aí a gente conversa aí nas próximas aulas, tá?